Nós estamos começamos domingo passado uma série de mensagens intitulada Uma Vida Abençoada. Uma Vida Abençoada. E domingo passado a gente começou a pensar e falar que é tudo sobre o coração. Se o nosso coração não estiver no lugar certo, tudo vai para o lugar errado. E domingo passado nós fomos desafiados a nos libertar de uma vida egoísta, de pensar nos outros. Nós fomos estimulados a cuidar do nosso coração ansioso. E todos nós temos um pouco de ansiedade. Todos nós nos preocupamos com o dia de amanhã, com a semana que vem, com o mês que vem, e isso faz parte da nossa humanidade. Nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã, mas nós devemos cuidar para o nosso coração ansioso. Nós fomos estimulados a desenvolver um viver generoso, um viver em que a gente pensa no próximo, ajuda o próximo. E nós fomos desafiados a fazer crescer em nosso coração um espírito de gratidão. Porque quem não agradece é embrutecido. Uma pessoa que não tem gratidão pela vida, que não tem gratidão pela família, pelo trabalho, pela igreja, pelas pessoas com quem convive, geralmente ficam carrancudas, difíceis. Quando a gente tem gratidão, a gratidão formoseia o rosto, e é tão bom a gente ter um espírito de gratidão. E nós fomos desafiados a entregar ao Senhor as primeiras coisas de nossa vida, e desafiados a entregar ao Senhor os primeiros minutos do nosso dia, o primeiro dia da nossa semana. O primeiro dia da nossa semana é domingo, é o dia que nós somos desafiados a ter o dia do Senhor. Para nós batistas, nós celebramos o dia que Jesus ressuscitou, primeiro dia da semana. Essa música que acabamos de cantar, ela toca muito ao meu coração. Eu falei hoje pela manhã que ela geralmente me sensibiliza muito, porque há cerca de 2 anos e 8 meses atrás, vivi um momento muito complicado, muito difícil. E quando eu ouvi as verdades dessa música, ela acalmava o meu coração, porque a presença de Deus é doce. Doce presença. E quando eu sinto a presença de Deus, eu me sensibilizo, porque Deus é o meu abrigo, tem sido o meu abrigo, meu protetor, eu confio em Deus. Mesmo sem ver, eu posso crer que as promessas de Deus, elas estão de pé. Promessas do Antigo Testamento, promessas para o povo de Israel, nós somos o novo Israel de Deus. E as promessas de Deus estão de pé e elas irão se cumprir. Ainda que a gente se sinta pequeno, ainda que a gente não se sinta digno. Por isso a música diz, quem sou eu para questionar um Deus fiel? E a Bíblia diz que ainda que nós não sejamos fiéis, todavia, Ele é fiel. Então, quem sou eu? Quem é você para questionar a Deus? Né? Deus é Deus. Deus honra a sua palavra. E aí a música diz que Ele é a nossa âncora. A âncora traz segurança. A âncora oferece ao navio a estabilidade. Quando nossa fé está firmada em Deus, Ele se torna a nossa esperança. E aí nós não vamos temer, não temerei. Ainda que eu ande pelo vale, e eu sempre que prego fora daqui, eu conto a experiência do câncer que eu tive, e conto aquela experiência que eu preguei no Salmo 23, no final de semana antes da cirurgia. E eu digo para o pessoal que me ouve pela primeira vez, que o versículo que eu usei naquele dia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei.
E quem já andou pelo vale da sombra da morte é que sabe o que significa isso. Está ancorado, firmado em Deus. Na hora do mar bravio, se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu andarei. Essa segurança que a gente tem de estar firmado no Senhor. E Ele nos ensina a caminhar. Ele nos ensina a caminhar. Então, uma vida abençoada precisa ser reconhecida. Quem aqui tem uma vida abençoada? Levante uma de suas mãos para eu ver. Isso. Ninguém ficou de mão baixada. Porque quem não reconhece que tem uma vida abençoada, precisa de um encontro verdadeiro com Jesus. Precisa entender, como falamos hoje na escola dominical, que a igreja do Senhor é um projeto eterno. E uma coisa eterna não tem início, também não tem fim. Quando Deus resolve criar o universo, resolve criar a humanidade, Ele resolve isso na eternidade. Então, nós já estamos na eternidade. Achar que aqui é viver o tudo é uma ilusão. Por isso que aquele que morre sem Jesus, como disse o Emerson aqui, morre sem Jesus, vai se encontrar com quem? Quem morre com Jesus vai se encontrar com Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, nossa vida, a vida cristã, é uma vida eterna. É uma vida que oferece a nós segurança. Por isso, é responsabilidade do cristão viver em fidelidade. Então, o tema de hoje é vivendo em fidelidade. Domingo passado falamos que tem tudo a ver com o coração. Agora vamos falar que nós somos desafiados a vivermos em fidelidade. E aí, quem sou eu para questionar um Deus assim? E muitas vezes nós questionamos Deus. Questionamos Deus quando a gente decide que o melhor para a gente é o que a gente quer, e não o que Ele quer. Questionamos Deus quando a gente deliberadamente decide desobedecer a Deus. E quem somos nós para questionar um Deus assim? Eu queria que você acompanhasse a leitura bíblica que vamos fazer no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Eu vou esperar você abrir, Abrir ou conectar o seu equipamento. Malaquias, capítulo 3, Malaquias, capítulo 3, para você acompanhar essa leitura, que ela é muito importante. É a palavra de Deus, Malaquias 3, versículo 6 diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vós. Voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Ponha-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto.
diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu confesso que não gosto de pregar nessa passagem, porque essa passagem tem sido usada em muito lugar para enganar as pessoas e tirar dinheiro do povo. E quase sempre a imagem de uma igreja evangélica ou de um pastor é aquele que quer tirar o dinheiro das pessoas. E isso gera no coração de muita gente uma rejeição. O simples fato de ler essa passagem, algumas pessoas dizem assim: o pastor já vai pedir dinheiro. E é interessante que muita gente vem aqui, e chega aqui e a gente não fala de prosperidade, a gente não fala de fidelidade, mas eu olho a vida de muitos de vocês, e eu conheço como muitos de vocês chegaram aqui, pessoas que eu visitei casas, pessoas que eu tive que arrumar onde morar, pessoas que chegaram aqui desempregadas, pessoas que foram morar na casa de outras pessoas. E quando eu olho para a vida de vocês, muitos de vocês, e hoje eu vejo vocês bem empregados, construíram suas casas, compraram suas casas, 1 carro, 2 carros, 3 carros, mais de uma casa. Eu fiquei preocupado porque não falar desse tema pode ser uma omissão. Porque tem gente que ainda não entendeu como eu posso entregar ao Senhor minha vida e meu viver, e tem muita gente que deixa de ser abençoado porque a gente, às vezes, não quer se misturar com o que outros grupos ou outros pastores fazem. Mas quem é que perde com isso? Quem não entende, quem não ouviu, quem não entendeu, que não compreendeu. Não compreendeu que uma vida de fidelidade a Deus tem sido um tema muito claro nas Escrituras, na Bíblia como um todo. Nesse texto que lemos, o povo de Deus, que um dia foi restaurado por Deus, agora estava vivendo em alguns aspectos longe do propósito de Deus. E tem muita gente que se converteu, entregou sua vida a Jesus, mas tem alguns aspectos no seu viver que estão vivendo longe do propósito de Deus. E não estou falando apenas do aspecto financeiro. Outras áreas da vida estão conectadas, longe do projeto de Deus. A gente ora o reinado de Deus, mas deixamos de praticar a justiça. Quando a gente não leva a vida que Deus intencionou que vivêssemos, a gente vive longe do propósito de Deus. Isso não é uma coisa apenas que tem a ver com Israel no passado. Isso está presente também em alguns aspectos em nosso viver. Mas quando se fala de dízimo e oferta, a gente geralmente fecha o nosso coração. Eu tenho um irmão que ele é muito brincalhão. E ele faz piada com tudo. Não vou nem olhar para ele. E aí a gente cantava indo lá, tudo entregarei. Aí ele fazia o contracoro, menos meu dinheiro. Né? Como é que é, Jesus? Tudo... tudo entregarei, menos meu dinheiro. Porque tem gente que entrega tudo, menos o dinheiro. Por quê? A Bíblia vai dizer que o dinheiro no coração de muita gente é um Deus. Tem muita gente que cultua o dinheiro. Tem muita gente que confia no cartão de crédito, confia no valor que tem na poupança, confia nas rendas que possuem. E essas pessoas, se perderem tudo isso, vão precisar confiar em Deus. E vão descobrir que o seu dinheiro não é Deus. E quando o nosso coração está em outra fonte de confiança, que não seja Deus, isso é idolatria. Quando a nossa confiança está
em ideologias partidárias, isso é idolatria. Quando a nossa confiança está num bom emprego que a gente possui, é idolatria. Ou até na saúde que a gente tem, ou até nos talentos que a gente tem, isso vira idolatria. Mas a gente aceita que fale disso, mas quando fala em dízimo, isso é um problema. E não falar de dízimo, muitas vezes, é deixar de oferecer a alguém a chance de ser abençoado. Eu sei que a grande maioria de vocês aqui são dizimistas, fiéis. Uma vez alguém disse assim: pastor, o senhor tem que pregar sobre dízimo, tem muita gente que não dá o dízimo. Eu falei: me dê a relação aí. Eu não costumo olhar a relação de dizimista não, sabe? Não costumo mesmo. Até mesmo porque eu não quero que ninguém seja identificado como aquele que dá dízimo ou deixa de dar dízimo. Mas quando alguém falou isso, eu peguei a relação dizimista e vi que 99%, 98% eram dizimistas. Porque boa parte da membresia da igreja não ganhava. Então o pastor Vilibaldo trabalha, ganha bem, graças a Deus, mas a Ju não ganha. A Ju está lá cuidando dos 3 meninos, e tem que cuidar mesmo. Dos 4? Vem o próximo? É profecia ou você está chamando o pastor Vili de criança? Ah, Vili, seu aluno, viu, que falou isso. O pastor dele está aqui, lá de São Carlos. Ó, pastor, está vendo? Pelo jeito, esse menino não, né? Aí, quando eu comecei a ver, ó, fulano é esposa, não trabalha, adolescente, o trabalho dele é estudar, universitário é estudar. E eu disse, gente, esse pessoal todo é dizimista, porque quem ganha nada tem que dar o dízimo. O dízimo de nada é quanto? 10% de nada. É nada. Aí eu mostrei para a pessoa que a nossa igreja, 96% era dizimista. Eu fiquei tão feliz, tão orgulhoso de pastorear uma igreja onde 90 e poucos % são dizimistas. Por isso, talvez esse sermão de hoje, para muitos de vocês, seja um sermão celebrativo. Um sermão que vai agradar o seu coração, em você dizer assim, poxa vida, é tão bom saber que Deus tem me abençoado e eu estou dentro do propósito de Deus. Para alguns pode ser desafiador. Para alguns, esse sermão é um incômodo, não gostei. Se eu pudesse levantar e sair, teve um que já saiu, entrou no carro e foi embora. Não olhei a placa para saber quem era. Mas a gente tem um problema quando fala de dinheiro. Algumas desculpas que as pessoas apresentam contra o dízimo. Por exemplo, o dízimo é da lei e não da graça. Outro diz assim, o que eu ganho não sobra para dar o dízimo. Outro diz assim, eu não entrego o dízimo, porque tem crente que não é dizimista e tem crente que não é próspero. Eu não sinto que devo entregar o dízimo. Quando eu sentir, eu entregarei. Eu não sou dizimista, mas dou oferta. Sabe que eu tive uma constatação um tanto quanto preocupante? Quem veio na assembleia passada, no mês de fevereiro, nossa entrada de dízimos e oferta caiu pela metade. Mas foi o mês que a gente fez o A-Family. Aí eu concluí que alguns deixaram de entregar o dízimo para pagar o A-Family. E acha que isso substitui o dízimo, porque, lógico, eu entreguei na igreja, mas o que você entregou para a família para pagar o seu almoço, o seu jantar, o seu café da manhã, aquele valor simbólico de R$200 para comer 4 dias, almoço, café e jantar, divide isso aí, né? 200 dividido por 3 vezes 4, 12, por 12 refeições. Que valor de refeição é esse? Você deixou de comer em casa para comer aqui, mas não tem nenhum problema. Mas alguns pensam que eu vou dar uma oferta para uma campanha, e tem gente que pensa assim, eu não dou da entregar o dízimo porque eu dou oferta. Outras dizem assim, a igreja não administra bem o dízimo. E, quando a gente não gosta do pastor, é tão difícil dar o dízimo. Eu já fui membro de uma igreja. E eu tive um pastor que eu não gostava dele. Mas eu nunca tive dificuldade de dar o meu dízimo lá.
Porque o meu dízimo nunca foi para ele, foi para Deus. E a Igreja Batista, graças a Deus, não é o pastor que administra o dinheiro. Eu fui uma vez jantar em um encontro de mangangões. Sabe o que é mangangão? Mangangão é aquele besouro grande, o maior besouro que existe. Na Bahia tem muito mangangão. E aí a gente se refere aos líderes denominacionais como mangangões. Aí os caras chamavam para almoçar, eu ia almoçar com eles. Os caras iam num lugar caríssimo, gente. Chegava lá, na hora de pagar, eu olhava para o meu bolso, meu Deus do céu. Aí me chamaram outro dia para almoçar lá, eu ia, tinha pagado meu bolso, eu falei para o bispo lá, falei, vamos para um lugar mais barato, cara. Na Igreja Batista não é igual a igreja de vocês. Porque na igreja de vocês é tranquilo, vocês pegam tudo que entra, pagam as contas da igreja, o resto vocês administram como vocês querem. Aqui não, aqui tudo é. E eu sou assalariado, recebo salário. Eu vou conseguir um lugar mais barato. Hoje, ali na oração, eu falei que eu gosto de almoçar em uma churrascaria, que é muito cara. Eu já fui lá umas 10 vezes, só paguei uma vez. Mas a vez que eu paguei, valeu pelas 10. E teve um que disse assim, então, a próxima o senhor vai pagar para mim, eu vou pagar mesmo, vou pagar. Só que eu não disse quando vai ser, né? Mas eu vou pagar, fique tranquilo. Mas, às vezes, a gente deixa de dar o dízimo, a gente não, alguns, porque diz que a igreja não administra bem o dízimo. Outros dizem assim, eu não concordo com o dízimo. E não tem nenhum problema não concordar. Até mesmo porque a Bíblia diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Mas, às vezes, a gente deixa de ser abençoado porque a gente não concorda. Eu atendi uma menina uma vez, ela morava sozinha aqui, trabalhava, estudante. E um dia, depois de uma palavra parecida com essa, ela foi marcou um gabinete para dizer assim, pastor, olha, eu não concordo com o dízimo. Eu falei, é mesmo? Disse, por que você não concorda? E ela apresentou as razões pelas quais não concordava. E eu pedi para ela abrir a Bíblia, a gente foi estudar algumas passagens da Bíblia sobre o dízimo. E eu falei, e agora, você entende? Entendo, pastor. Eu falei, você entende que não tem nada a ver com o seu dinheiro, não tem nada a ver com você? Tem tudo a ver com Deus, tem tudo a ver com o coração. Mas ainda assim, pastor, eu não sinto que devo dar. O que é que eu faço? Falei, você decide. Tem coisas na vida cristã que a gente obedece primeiro, depois a gente entende. O senhor está dizendo que se eu der o dízimo, eu vou entender depois. Falei, eu garanto isso para você. Até mesmo porque são as únicas promessas que Deus faz de que vai abençoar, sem que a pessoa tenha uma experiência pessoal com Jesus, sem que a pessoa tenha uma vida de santificação. Só 2 promessas na Bíblia, Deus garante resposta sem compromisso nenhum. Honrar pai e mãe e dar o dízimo, fazei prova de mim. Se eu vou fazer uma experiência, falei, a Bíblia mandou você fazer uma prova de mim. E eu me lembro que ela vinha aqui na frente entregar, e o dízimo dela era complicado, porque o dízimo dela era o valor do aluguel do apartamento dela. Imagine você, pagava R$300 de aluguel, ganhava R$3.000, tinha que dar R$300 de dízimo, ela ficava injuriada com essa conta. Mas ela resolveu fazer isso. De vez em quando ela nos assiste. Tomara que esteja assistindo hoje de novo. Só não se entregue aí no chat. E ela vinha, entregava, voltava chorando, porque deixou lá R$300. E olha, gente, isso não tem nada a ver com a igreja precisar de dinheiro, não, viu? Deus me ensinou há muito tempo atrás, quando eu era membro de uma igreja, que eu nem gostava do pastor, que naquela época Deus mandou uma pessoa que não tinha compromisso nenhum com a igreja ser o maior dízimo da igreja. O cara não pisava o pé aqui, mas ele gritava ali da janela, pastor, manda alguém aqui pegar o meu dízimo. Era o maior dízimo que tinha naquela época. Por que isso? Porque há um texto na Bíblia que diz assim, ao homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria, inteligência, alegria. Mas ao pecador, Deus dá trabalho, a fim de que ele ajunte
e amontoe para dar ao homem que agrada a Deus. E aquela igreja era sustentada por uma pessoa que não era cristã. Depois de alguns anos, essa pessoa se converteu, veio para a igreja e foi uma grande bênção. Mas como o nosso tema hoje é vivermos uma vida de fidelidade, e a vida de fidelidade, conquanto tenha tudo a ver com fidelidade financeira, existem outras áreas da vida que nós precisamos ser fiéis também. E esse texto nos mostra isso. Todas as desculpas caem por terra quando aprendemos que viver uma vida de fidelidade agrada a Deus. Tem gente que é fiel no dízimo, não falta um. Todo domingo está lá, todo mês está lá, mas não é fiel em outras áreas. São pessoas rebeldes, são pessoas que nutrem pecados, são pessoas que falam mal da vida dos outros, que julgam os outros. São pessoas que não têm sensibilidade com o necessitado. São pessoas que negligenciam a palavra de Deus, não leem, não ouvem a palavra de Deus. São pessoas que negligenciam a oração. São pessoas que negligenciam a santidade. Por isso, talvez você que esteja aqui não se encaixe na primeira parte da introdução, porque você é um dizimista fiel, mas como é que está o seu coração? Todas as desculpas caem por terra quando aprendemos o que é viver uma vida de fidelidade a Deus. Então, para viver uma vida de fidelidade a Deus, entenda que é preciso dar passos de fé. É preciso dar passos de fé, confiar em Deus. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos. Não obedeceram os meus decretos, volte para mim. Eu preciso voltar a desenvolver os compromissos que eu já tive com Deus um dia. Eu preciso honrar os votos que eu fiz com o Senhor um dia. E vocês me perguntam, mas em que eu devo votar? Antes de Deus ordenar ao seu povo que lhe trouxesse o dízimo, Deus ordenou que trouxesse o coração. Porque onde estiver o seu coração, ali está o teu tesouro. E eu brinquei. Para muitos, o coração é a netinha. E eu falei exatamente a netinha. Vocês sabem o quanto eu sou apaixonado pela Laurinha. Apaixonado pela Laurinha. A Laurinha me faz sentar no chão, brincar de casinha, de boneca. Espero que ela não queira brincar comigo de maquiagem um dia. Porque se ela quiser brincar de maquiagem, eu vou deixar ela me maquiar. Espero que não tenha ninguém por perto para fotografar. Por quê? Eu sou apaixonado por aquele pedacinho de gente. E ela é tão inteligente, eu estava visitando uma pessoa essa semana, lá em Pernambuco, e aí uma chamada de vídeo entrou, Laurinha. Quando ela entrou, eu sempre respondo, oi, meu amor, tudo bem, princesa do vovô? Aí a Zenate chega atrás de mim e diz assim, seu avô está na minha casa. Ela olhou assim, eu vou para a casa de voinha esperar meu avô em casa. Aí ela ficou impressionada. Meu avô pode até estar na sua casa agora, mas eu vou para a casa de voinha porque ele vai voltar para casa e lá vai ficar comigo. Mas se o nosso coração estiver na netinha, estiver no nosso cônjuge, esposo, esposa, namorado, namorada, filhos, pais, nosso coração está no lugar errado. Por isso o texto diz, olha, volte-se para mim, antes de qualquer coisa, onde está o seu coração? Interessante que os fariseus religiosos traziam dízimo, mas não trazia o coração. E Jesus chama esse pessoal de hipócrita.
Hoje há uma corrente que diz que dízimo é coisa do Antigo Testamento. Eu me lembro que um dia eu fui batizar uma pessoa aqui, já era membro de uma igreja, e quando eu falei sobre o dízimo, ele disse, olha, embora o dízimo seja uma coisa do Antigo Testamento, eu sou dizimista. Eu pensou, Vilibaldo, o que é que você ia dizer para um cara desse? Mostrar a Bíblia para ele. Aonde é que eu vou ver dízimo no Novo Testamento? Jesus está repreendendo os fariseus e chama de hipócrita, porque eles eram dizimistas fiéis até no êndrio e no cominho. Hortaliças, que não valia nada, eles tiravam dízimo, mas não faziam bem aos órfãos e às viúvas, não fazia bem aos necessitados. Aí ele diz, fazei estas coisas, fazei o bem ao próximo, sem deixar de fazer aquelas. Os fariseus foram chamados de hipócritas, porque até davam dízimo, mas o coração estava em outro lugar. Nossa confiança precisa estar no provedor, mais do que na provisão. A minha confiança tem que estar em Deus, mais do que o que Deus me dá. Até mesmo porque vai chegar um momento que eu vou passar por momentos difíceis, e se minha confiança não estiver em Deus, foi embora o meu coração. O dizimista sabe que 90% com as bênçãos de Deus vale mais do que 100%. Eu ia dizer assim, para suavizar, né? Sem a bênção. Mas o texto deixa bem claro. O dizimista sabe que 90% com a bênção de Deus vale mais do que 100% sob sua maldição. Pesado. Entenda uma coisa. Deus procura adoradores. Deus não procura adoração, Deus procura adoradores. Eu vou hoje no culto oferecer ao Senhor minha adoração. Darei a Deus meu dízimo e minha oferta. Deus não procura adoração, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. No domingo, mas também na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Na igreja, mas também no ambiente de trabalho, lá no Banco do Brasil. Lá no outro banco, Banco Bamerindos. Eu não quero fazer propaganda de banco, por isso fui buscar o Bamerindos. Bamerindos, o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos já era. Mas aonde for o banco que você trabalhe, só para não fazer propaganda de um banco só. Talvez lá no condomínio onde você trabalha, na oficina onde você trabalha, lá na padaria onde você trabalha, lá naquele ambiente de ouro, de joia, de ouro onde você trabalha. Fazendo aqueles bolos gostosos que você faz, naquela fábrica, naquele hospital. Quando a gente pensa que Deus quer adoração, a gente vem aqui e oferece a Deus uma adoração maravilhosa e vai embora viver nossa vida. Quem sou eu para questionar um Deus assim? Quem sou eu? Deus procura adoradores e não adoração. Se você ama a Deus de verdade, não terá nenhuma dificuldade de ser fiel a Ele, em todos os aspectos, inclusive no financeiro. Então, primeira coisa, é preciso dar passos de fé. Para viver uma vida de fidelidade, é preciso você entender que é uma questão de obediência. Hoje pela manhã, a Vanete falou sobre isso. Primeiro você faz, depois você entende. Aquela jovem começou a dar o dízimo, saía chorando, e depois ela veio conversar comigo. Pastor, está difícil. Eu falei, mas você não é obrigado a dar. Deus não precisa do seu dízimo. Deus não precisa da sua obediência. Você precisa de Deus e da fidelidade dEle, mas Ele não precisa de você, não. Deixe de dar, minha filha. Disse, não, eu estou fazendo a experiência. Essa menina fez um concurso, passou no vestibular, primeiro dizendo para direito. Lana sabe de quem eu estou falando. Passou no vestibular, fez direito. Porque quem não faz direito, reprova, entendeu? Depois ela
voltou para a sua terra, passou no concurso público, é feliz da vida. E ela é dizimista fiel, e hoje ela dá com alegria, nem chora mais. Porque ela entendeu que é isso que Deus quer, e é uma questão de obediência, né? Ponha-me à prova, diz o Senhor, e veja se eu não vou abrir, e essa versão que eu estou usando, assim, as comportas do céu. Os mandamentos de Deus são dados para serem obedecidos. E não é só no aspecto, em todas as áreas eu preciso obedecer. Honrar pai e mãe, eu tenho que honrar pai e mãe. De vez em quando minha mãe tem e dá um piti. Você não sabe o que é isso. Uma mãe que tem 6 filhos, quando ela sente saudade, ela dá um piti. É verdade? É verdade, vó? Ó, vovó, entregou você aqui agora. Meninos, cadê vocês? Ninguém dá notícia. Já faz 3 dias que ela está me perguntando, quando é que você vem aqui, Uquias? Quando é que você vem aqui, Uquias? Daqui a pouco ela vai dizer assim, e Uquias, vem aqui essa semana. Eu vou dizer, sim senhora, porque eu tenho que honrar pai e mãe. Quando eu chego lá, bença a mãe. Bença a mãe. Eu disse, Deus te abençoe, meu filho. Temos que obedecer pai e mãe, sermos obedientes a pai e mãe. As ordens de Deus, os mandamentos de Deus são para serem obedecidos. Deus nunca nos dá uma ordem sem nos dar o poder necessário para cumprir essa ordem. Então Deus nunca pede de nós aquilo que nós não somos capazes de dar. Deus me livre, Deus pedia a Laurinha. Mas Deus pediu Isaac. Você tem um filho de nome Isaac? Não, ainda não. Ninguém põe o nome de Isaac, porque se Deus pedir Isaac é complicado. E Deus pediu Isaac, gente, e Abraão deu Isaac. Olha, Vilibaldo, eu sou muito crente. Sou muito crente. Mas eu não quero que Deus me peça o Mateus. Nada não, vamos mudar de assunto. Mas Deus talvez não peça a mim, porque eu tenho um coração duro. Mas Deus pediu a Abraão. E Abraão deu. Por isso que até hoje ele é classificado de o pai da fé. Ele deu o filho da promessa. Deus nunca vai dar uma ordem para nós que Ele não nos dê a capacidade de cumprir essa ordem. A obediência precede a bênção. Quando nós obedecemos a Deus, Deus nos abençoa. Se queremos uma vida abençoada, devemos obedecer a Deus. Além de dar passos de fé, é uma questão de obediência. Terceiro lugar, para viver uma vida de fidelidade, entenda que precisamos de proteção contra o devorador. Gente, o devorador está solto, está por aí. Versículo 11, impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor. O devorador pode ser tudo aquilo que subtrai, tudo aquilo que leva nossos bens, tudo aquilo que conspira contra o nosso orçamento, tudo aquilo que conspira contra a nossa alegria, contra a nossa saúde. E ainda que você seja um dizimista fiel, mas se seu coração não atende, você precisa cuidar, porque muita coisa desnecessária pode acontecer na sua vida. O profeta Ageu alertou o povo sobre consequências da infidelidade. Ageu capítulo 1, versículo 6 diz assim, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Trabalha, trabalha, trabalha e não vê resultado do seu trabalho. Vocês comem, mas não se fartam, estão sempre com fome. Vocês bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se,
mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar em uma bolsa furada. Ageu falando sobre esse aspecto financeiro. As pessoas tinham uma casa, estavam preocupados em reconstruir sua casa. Ageu é um profeta menor, pós-exílico. O povo volta do exílio, quer reconstruir sua casa e abandona a casa de Deus. Houve uma época aqui que a nossa igreja estava em construção, né? Nossa igreja não era tão bonita e charmosa como é hoje. E aí, quando eu chegava em Ageu, eu ficava pensando assim, será que o povo entendeu isso? Essa semana nós estamos comprando o piso para o Ministério Infantil. Vamos comprar o piso. Porque está desproporcional o templo com piso bonito, um forro bonito. Essas cortinas maravilhosas. Bem que está precisando fazer uma pintura do lado de cá, porque aqui está bonito, ó. Está vendo? Só ali que não está. Se a gente baixar a cortina, fica tudo bonito. Mas você vai nos banheiros. Alguém disse, pastor, nossos banheiros estão precisando. Eu falei, com certeza. Vai no Ministério Infantil, nossas crianças são bênção de Deus. O piso lá está precisando. Mas não era assim, a preocupação de Ageu era porque as pessoas tinham casas boas, luxuosas, né? Com TV na sala, no quarto, a sala de TV no ático. Mas na casa de Deus não tinha nada disso. Aí Deus estava ensinando que as coisas de Deus precisam receber o primeiro lugar. Não necessariamente as coisas materiais, gente. Porque quando Deus quiser, Deus manda, como Deus fez naquela igreja lá, mandava vir de fora. E Deus manda mesmo. Além de dar passos de fé, é uma questão de obediência, pois todos precisamos de proteção. Deus repreende o devorador. Em quarto e último lugar, para viver uma vida de fidelidade, entenda que nossas ações resultam em bênçãos. Ponha-me à prova, diz o Senhor, e vejam se eu não vou abençoá-los, derramar tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem sua colheita e as videiras nos campos não perderão seu fruto. Então todas as nações o chamarão de felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. O dízimo não é uma questão de barganha com Deus, assim como vim na escola dominical, no culto de domingo à noite, no culto de quarta-feira, frequentar o pequeno grupo, nada disso precisa ser barganha com Deus. Tudo isso deve ser uma disposição do coração. Se Deus vai retribuir isso, é um problema dele. O meu problema é viver uma vida de fidelidade. Somos fiéis a Deus, porque nós já somos abençoados. Eu sempre fui um indivíduo abençoado. E sempre fui fiel a Deus. Não para ser abençoado, é porque eu já reconheço que sou abençoado. E o texto aponta pelo menos 3 bênçãos divinas. Janelas do céu abertas, bênção de Deus sem medida, e testemunho de uma vida feliz. Ah, como é bonito a gente ver alguém ser identificado porque anda com Deus, porque tem uma vida feliz. É vergonhoso quando alguém diz assim, eu queria convidar você para ir na minha igreja. Ah, você é de igreja? Nem parece. Tem crente que só reclama da vida. Tem crente que não paga as contas. Tem crente que não honra compromisso. Tem crente que faz serviço na loja do irmão e não paga a conta. Tem crente que se junta com outra pessoa para falar mal dos outros, falar da vida dos outros. Tem gente que, quando está nervoso, xinga, chama palavrão, agride.
Aí vai ter uma campanha na igreja, eu queria que você viesse na minha igreja. Aí o cara vem aqui, ele diz, engraçado, lá no trabalho ele é uma coisa, aqui ele é outra. O Júnior correu um sério risco hoje. Hein, colega? De paletó, terno e gravata, você viu? Até um brochinho ele tem aqui, a cruzinha. Se ele lá no Banco do Brasil não for essa pessoa dedicada que é aqui, casa caiu, meu filho. E nem me fale, porque se você me falar, está demitido. A gente dá risada, mas isso é muito sério. Vergonhoso para mim como pastor. Alguém assim, pastor, na sua igreja tem uma pessoa que fez um serviço aqui e não pagou. Eu falei, o quê? Gente, eu fico com uma raiva. E quando eu sei, vai para o banco, fica em disciplina. Se o cara já não faz nada, fica no banco de disciplina também, quero ver você lá. Muito feio isso. Muito feio isso. Eu preciso dar testemunho de uma vida feliz. A grande alegria é quando se é fiel a Deus. Quando a igreja é fiel, a casa de Deus é suprida, a obra de Deus cresce, o testemunho da igreja resplandece, os povos conhecem ao Senhor e a glória de Deus se manifesta entre as nações. Eu tenho viajado o Brasil todo, vocês sabem disso, todo mundo quer conhecer Batista Lindóia. O pessoal vê minha empolgação, minha alegria, diz assim, a igreja desse camarada é boa, diz, é mais do que boa, é linda. É mais do que boa. Aí as pessoas vêm aqui, chegam aqui, você passa por ele, não dá nem boa noite. Se o pastor Euquias vendeu uma imagem falsa da sua igreja. Alguém diz assim, pastor, como é que o senhor explica isso? O senhor viaja o Brasil todo. Diz, tem uma liderança qualificada e comprometida e um povo que tem a visão de reino. Aí o pessoal vem aqui e vai querer ver a visão de reino. A gente corre um sério risco, sabia disso? Porque não é só eu que estou na vitrine, não. Não sou só eu, não. A nossa igreja também. Hoje nós temos aqui 2 pastores de São Paulo. Pastor, nem apresentei ele como pastor. Pastor do Jacó, do filho do Jacó, Henrique, lá em São Carlos. Está aqui. Outro pastor aqui, da cidade que eu esqueci o nome. Jabes. Não, mas Jabes é o cara da Bíblia. Jabes. O cara da Bíblia, mas ele não é de Jales. Esse pastor é de Jales. As pessoas querem saber que igreja é essa que ele fala com tanta paixão. Tem um bocado de gente nos vendo aqui também, da internet, querem vir aqui conhecer a nossa igreja. Venha, você vai ver aqui que aqui nós temos um povo lindo. Povo que passa por você, dá boa noite, diz que você é bem-vindo aqui. Se não faziam até agora, vão fazer a partir de agora. A grande alegria quando a gente é fiel a Deus, quando a gente dá testemunho, e o nosso testemunho resplandece. Além de dar passos de fé, é uma questão de obediência, pois todos precisamos de proteção e precisamos e dependemos das bênçãos de Deus. 4º ponto. A equipe do louvor sobe aqui, que eu já estou empolgado demais. Eu quero concluir dizendo que a vida de fidelidade a Deus precisa ser completa. Eu preciso crescer em fidelidade ao Senhor. Deus chama o seu povo para viver uma vida de santidade, de dedicação, de testemunho. Deus convida cada um de nós a fazermos prova dEle. Deus quer que nós confiemos nele. Deus quer que nós tenhamos consciência de que a vida cristã é uma vida de obediência, de confiança. Assim como Deus falou no tempo de Malaquias, Deus fala conosco e nos chama ao arrependimento, a uma vida de fidelidade, em todas as áreas, inclusive
nos dízimos e nas ofertas. Estamos convidados a fazer parte do projeto de Deus, porque Deus tem grandes coisas para nós, e não podemos frustrar o propósito de Deus. Por isso eu queria desafiar você a dar um passo de fé. Seja qual for a área que você precisa melhorar, você precisa sair daqui hoje decidido a melhorar. Eu vou decidir e vou fazer. Porque isso é uma questão de obediência. Eu preciso oferecer a Deus aquilo que Ele requer de mim, porque eu já sou abençoado e quero continuar sendo abençoado, porque Deus quer de nós uma vida abençoada. Isso tem a ver com o coração. Tem a ver com o coração. Se o seu coração é duro, peça a Deus que tire a dureza do seu coração. Peça que Deus tire o coração de pedra e coloque em você um coração de carne. Coração de carne é um coração submisso, obediente, dedicado, alegre, que se emociona diante do Senhor. E procure viver uma vida de fidelidade a Deus, em todas as áreas do seu viver, inclusive nas áreas secretas do seu coração. Deus espera de nós uma vida de fidelidade. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Tão bom ver aqui o povo reagindo a isso. Só que está pela internet aqui, reagindo, coisa linda, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Pai querido, em nome de Jesus, depois de ouvir uma palavra dessa, Senhor, muitos de nós nos alegramos, porque a gente tem buscado servir ao Senhor com alegria, com dedicação. Muitos de nós não temos nenhum problema com o dízimo e com a oferta, mas alguns de nós temos problemas com outras áreas de nossa vida. Áreas que precisam de fidelidade. Talvez um ou outro tenha dificuldade com a questão financeira. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, o Senhor que sonda os nossos corações. O Senhor que nos vê no secreto, no particular. O Senhor que conhece nossa maneira de pensar, de decidir, de corresponder, de fazer. Nós queremos pedir que Teu Espírito Santo nos ajude, que Teu Espírito Santo nos mostre, que o Teu Espírito Santo faça amolecer áreas do nosso coração que ainda estão endurecidas. Queremos, Deus, viver uma vida fiel a Ti. Queremos, Deus, levar a sério a Tua palavra, levar a sério o nosso momento de oração, nosso momento devocional, levar a sério nossos relacionamentos. Queremos, Deus, ser instrumento de bênçãos para as pessoas com quem nós convivemos. Queremos ser bênção dentro da igreja e fora dela. Queremos, Deus, que Teu Espírito Santo mexa conosco. Mostre-nos onde precisamos crescer em fidelidade ao Senhor. Que esta semana, Senhor, seja uma semana maravilhosa, onde as pessoas percebam em nós que somos servos do Senhor, que temos um compromisso com o Senhor. Quero pedir que todos que aqui estamos e aqueles que nos acompanham pela internet, saiamos desse encontro, ó Deus, felizes. Ainda que de alguma forma nós tenhamos sido confrontados, dá-nos humildade para nos submeter à Tua vontade. Queremos ser fiéis a Ti, ser encontrados fiéis a Ti. Não permita, Senhor, que a gente ouse questionar o Senhor, questionar a Tua palavra. Quem sou eu? Quem somos nós para questionarmos ao Senhor? Temos recebido do Senhor tantas bênçãos. O Senhor tem estado presente em todo lugar.
Sabemos, Deus, que a presença do Senhor faz fugir toda a escuridão, todas as trevas. Nós queremos cumprir, sim, Senhor, a Tua vontade. Por isso, Deus, abra os portões do céu e continue derramando sobre o Teu povo bênção sem medida. Em nome de Jesus. Amém.